Você já ouviu falar que o tarô ele conta uma história e que essa história se chama Jornada do Louco, que é o arcano número 0 ou o arcano número 22? Hoje eu vou contar para vocês como cada um desses arcanos se conectam entre si, por que eles estão interligados e por que cada arcano representa uma etapa da nossa vida, coisas que a gente passou, está passando ou vai passar. Todos os 22 arcanos maiores do tarô, eles são baseados no que a gente chama de arquétipos. O que são os arquétipos? Os arquétipos, eles são simbolismos presentes no nosso inconsciente coletivo. Quem estudou essa ideia foi o psicólogo suíço Carl Jung, que ele relacionou as cartas do tarô com os arquétipos humanos. Então, por isso que o tarô, eu sempre costumo falar que ele é de fácil assimilação e identificação. Por quê? Todos esses arcanos aqui, eles são etapas da nossa vida, então eles são personagens, eles são desafios, eles são fases, tanto fases complicadas na nossa vida, fases na jornada para a gente ascender a nossa evolução espiritual. E tudo isso, todas essas fases, são coisas que a gente já passou, que a gente já vivenciou na nossa vida, que a gente está vivenciando ou que a gente ainda vai vivenciar. Então, por isso que o tarô ele é de fácil identificação. Quando a gente vai fazer uma tiragem para alguém, a pessoa sempre acaba se identificando com algum arquétipo específico dentro do tarô. Existe também a questão de qual é o arcano que rege o caminho da pessoa, baseado na data de nascimento dela ou baseado também no nome completo. Tudo isso eu vou fazer um vídeo depois. Hoje eu vou me ater no que é a jornada do louco no tarô, tá? Então, assim, eu sempre gosto de explicar para as consulentes, para as pessoas que vêm tirar tarô comigo, o porquê que eu estou dando aquela informação com base no quê? O tarô, ele é uma ferramenta simbólica, então tudo isso tem um significado, tá? Eu explicando de grosso modo. A cor de fundo tem um significado, o porquê a pose do personagem tem um significado, o que a pessoa que o personagem está carregando tem um significado. Então, com base nisso, o tarô ele é um idioma. Eu vou juntar os arcanos que saírem e vou dar uma interpretação daquilo, tá? Então eu gosto de falar isso daí porque, infelizmente, o tarô, assim como vários oráculos, ele tá muito ligado àquela coisa que as pessoas, aquela mística espiritual que as pessoas colocam em cima. Então é como se para a pessoa aprender a tirar tarô, né, aprender a ler os arquétipos, ela precisa ser extremamente desenvolvida espiritualmente, tem que ter mediunidade. Na verdade, não é nada disso, tá? Lógico que uma coisa não exclui a outra. Geralmente, quando as pessoas começam a estudar o tarô, elas começam também a estudar numerologia, cabala, esoterismo em geral, essas práticas mais ocultistas, mas a pessoa não precisa ser necessariamente uma médium, uma vidente, para ela poder interpretar esse idioma que é o tarô. Então eu gosto de explicar o porquê que eu estou dando aqui informação com base no quê? Para a pessoa entender de onde está saindo aquilo. Eu acho bem legal, assim, eu acho que é um diferencial que a gente deveria fazer. Explicar para as pessoas da onde está saindo aquela informação com base no quê, para as pessoas também assimilarem como o tarô funciona e para parar um pouco com essa aura de baixou alguma coisa em mim e eu tô dando uma informação, tá? Eu, Adriana, não acredito que o tarô trabalha dessa forma, tá? Eu acho que o tarô ele é muito rico em interpretação, em simbolismo, e a gente estuda bastante, não só os simbolismos do tarô, mas diversas outras vertentes para a gente poder ter bagagem, né, poder ter conhecimento suficiente para poder interpretar essa ferramenta que é o tarô. Então eu vou começar dizendo o que é a jornada do louco. O tarô ele é feito de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Hoje eu vou focar só nos arcanos maiores, que vai do número 0 até o número 21. Eu vou deixar na descrição aqui um vídeo falando sobre a história do tarô para quem quiser conhecer melhor um pouco, tá? Mas basicamente o tarô ele conta uma história que é a história do louco, por isso que a gente chama de jornada do louco dentro do tarô. Essa jornada ela vai falar sobre pessoas que o louco vai conhecer no meio do caminho, desafios que ele precisa superar na vida dele, então fases de provação, fases que ele precisa desenvolver o mental, o espiritual dele, para ele poder ascender espiritualmente, tá? E encerrar o ciclo, digamos assim. O louco, ele é o arcano número 0 do tarô, ou em alguns baralhos ele é também o número 22. Por quê? Porque tem essa ideia de todo fim é um começo. Então aquela coisa meio Ouroboros, sabe? Da cobra que come a própria cauda.
No tarô é a mesma coisa. É raro, mas alguns baralhos podem retratar o louco como o número 22. Então, se vocês virem por aí um tarô desse jeito, saiba que é normal, tá? Então, assim, eu vou explicar um pouquinho o simbolismo das cartas, mas eu vou depois fazer um vídeo específico para cada arcano do tarô e vou explicar o que significa todo esse simbolismo. Eu peguei esse tarô aqui, que é o tarô universal, ou a gente chama tarô Rider-Waite-Smith, que ele foi criado pelo Edward Waite. Ele pertencia à ordem hermética da Aurora Dourada, que era a Golden Dawn. Então esse tarô ele é muito conhecido para as pessoas que estão estudando, né, aprendendo o tarô, porque ele foi um dos primeiros que retratou os arcanos menores com figuras, com desenhos, com simbolismos desse jeito, tá? Antes disso a gente tinha, sei lá, por exemplo, o tarô de Marselha, ou o tarô Visconde Sforza, que eu já fiz um vídeo sobre isso, no vídeo da história do tarô, se vocês quiserem ver lá depois, que fala um pouco sobre os arcanos menores que não eram desenhados nessa época, tá? E o Rider-Waite-Smith, ele é cheio de simbolismo e ele é um tarô muito didático, porque é como se você olhasse aqui e você já consegue assimilar e entender o que esse arcano tá querendo passar, qual que é a informação dele, tá? Então, por isso que eu peguei esse aqui e não peguei o Visconde Sforza, que é um tarô que eu gosto bastante. Então, eu vou começar aqui com o louco. Vou explicar um pouquinho o simbolismo, tá? Então, assim, o louco, por ele ser o número 0, a gente fala que ele é o adolescente do tarô, tá? Então, assim, ele é aquela pessoa inconsequente, jovem, que não pensa muito no que ele tá fazendo, então ele é uma pessoa distraída, ele tá aqui olhando pra cima, ele tá aqui andando nesse precipício, ele nem tá vendo que é um precipício porque ele tá distraído. Existe aqui uma trouxinha de roupa dele que pode simbolizar, de repente, pouca bagagem de vida. Então, por isso que a gente fala que ele é o adolescente, aquela pessoa inconsequente. Não só no sentido da inconsequência, mas no sentido da inocência mesmo. Aquela pessoa que não viveu muito, que não tem tanta experiência assim. Então, por isso que o louco, ele vai passar pela jornada dos 21 arcanos e ele vai aprendendo pouco a pouco. O número 0, só falando um pouquinho sobre numerologia, ele é o vazio, ele é o nada. Então, ele pode ser preenchido com qualquer coisa. E é isso que o louco é, ele está começando a vida, ele está começando a jornada dele. Por isso que ele é o 0 no tarô. Então, a primeira pessoa que o louco encontra no caminho é o arcano número 1, que é o mago. E esse arcano, ele mostra para o louco a consciência de que o louco pode criar a própria realidade dele. Se a gente for olhar aqui, o mago, ele tem todas as ferramentas na mesa dele, que seriam aqui a representação dos 4 elementos, para ele poder transformar a realidade dele, tá? Ou seja, o número 1, agora na numerologia, só falando um pouquinho, trazendo esse aspecto junto, o número 1, ele é o poder de ação, ele é o início, a iniciativa das coisas. Então, o mago é isso, sempre que o mago aparece numa tiragem, ele vai falar pra gente dar início a novos projetos, fazer as coisas acontecerem, começar com aquilo que a gente já tem. Então, a maior lição que o louco vai aprender com o mago é justamente essa, ele pode criar a realidade dele com as ferramentas que ele tem. E ele tem que começar a fazer isso agora, tá? Não basta ele querer fazer isso depois, porque o mago, ele não procrastina. Ele sabe que ele é sábio, que ele tem conhecimento suficiente e que ele tem as ferramentas para ir em busca daquilo que ele quer. Então, a gente volta aí para o número 1, para ir em busca do poder de ação, daquilo que ele realmente quer para a vida dele. E aí o louco vai encontrar também a sacerdotisa, que é o arcano número 2 no tarô. A sacerdotisa, ela é a senhora dos mistérios, a gente fala que ela é aquela bruxona, então ela tem essa lua aqui que já é um simbolismo sobre a intuição, ela tem essa coroa aqui que ela é uma coroa de Ísis, que é deusa egípcia, então o louco ele vai aprender também a ouvir a intuição e a silenciar, não contar todos os projetos dele, então ele aprendeu com o mago que ele pode criar a realidade dele, então ele está todo empolgado. Quando chega a sacerdotisa, ele aprende que ele tem que ir com mais calma, ouvir a intuição dele, ouvir a voz interior e não contar todos os planos para todo mundo. E o louco também aprende que nem tudo pode ser explicado racionalmente, porque a sacerdotisa, ela guarda os mistérios da vida também. Depois que o mago conhece a sacerdotisa, ele vai conhecer a imperatriz, que é o arcano número 3. Número 3 é um arcano de criatividade. Então, quando ele conhece a imperatriz, que representa a abundância, a criatividade e a expressão, ele vai aprender a criar, sentir prazer e se conectar com a vida. A imperatriz e o imperador, eles são arquétipos de pais no tarô. Então, é como se a imperatriz fosse a mãezona no tarô
e o imperador fosse o paizão no tarô. A imperatriz, ela é aquele arquétipo daquelas pessoas, por exemplo, quando a mulher quer engravidar, geralmente a imperatriz aparece. Quando a mulher ela está grávida e às vezes ela não sabe, a imperatriz aparece. Ele é aquele arquétipo justamente de gestar coisas novas, tá? Então o louco ele vai aprender que ele pode dar vazão aos sonhos dele com criatividade e seguir em frente. E aí o paizão aqui do tarô, que é o imperador, que é o número 4, vai ensinar para o louco organização, ordem e disciplina. Então não adianta ele pegar todo o poder de ação do mago, querer fazer as coisas tudo de uma vez, não adianta ele ficar só escutando e falando pouco como a sacerdotisa, e não adianta ele querer colocar criatividade na vida dele e trazer ali abundância com a imperatriz. Ele tem que primeiro sentar e organizar, preparar o terreno para ver o que ele vai querer fazer primeiro. Por quê? O imperador é o número 4, então ele é estabilidade, ele é organização, ele é liderança. Então o louco ele vai aprender também que ele precisa ser o líder da vida dele e que ele precisa fazer as coisas de forma mais organizada possível, porque o imperador ele vai trazer estrutura, autoridade e disciplina na vida do louco. Depois disso, ele vai encontrar um hierofante, que é o arcano número 5. Em alguns tarôs, o hierofante, ele também é conhecido como papa, tá? E quando ele encontra o hierofante, que representa a tradição, espiritualidade e aprendizado, é o momento que ele vai buscar respostas em mestres, religiões ou sistemas, ou seja, é aquele guru que às vezes a gente precisa encontrar no meio do nosso caminho. Quando a gente começa a nossa busca espiritual, a gente acaba se deparando com gurus, digamos assim, que são mestres espirituais. E aí a gente começa a aprender com esses mestres espirituais sobre o propósito da vida, sobre o sentido das coisas. Então o hierofante, ele traz essa perspectiva espiritual para o louco, tá? Então ali a gente já viu que ele já tem o poder de ação, ele já aprendeu que ele tem que começar a fazer as coisas na vida dele, né, dar início aos projetos que ele tem que dar, aprendeu a silenciar, ouvir a intuição dele, ele já aprendeu também com a imperatriz a colocar criatividade na vida dele, colocar os projetos que ele tem em prática, no sentido de gestar coisas novas, né, aquilo que ele realmente quer fazer, fazer com carinho, e ele aprende também com o imperador a construir isso de forma que tenha disciplina, de forma que tenha estrutura e de forma que tenha organização. E aí, quando ele conhece o último personagem do tarô, que é o hierofante, que é o arcano número 5, ele passa então a ter uma ideia, uma visão espiritual das coisas também, tá? Então o hierofante ele é o mestre que vai ensinar espiritualidade para o louco. Então depois que o louco conhece esses personagens do tarô, que é o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador e o hierofante, ele vai passar a fazer escolhas na vida, né? Então ele vai passar a conhecer outros caminhos que vão fazer ele tomar decisões. O primeiro caminho que ele vai conhecer é aqui os enamorados, que é o arcano número 6. Então é um arcano de escolha, escolhas baseadas no coração. Então os enamorados, eles não falam só sobre aquele amor romântico, porque muita gente acha que por esse arcano ter esses dois personagens, se chamar os enamorados, vem falar sobre questões românticas. Mas na verdade os enamorados, eles vão pedir pra gente ouvir o nosso coração. Então toda vez que esse arcano aparece, ele vem pedir pra gente fazer escolhas baseadas no nosso coração. O que deixa o nosso coração quentinho? No final das contas. Então são decisões que a gente toma com base na nossa alma. E aí o louco ele vai começar a descobrir dentro de tudo aquilo que o mago ensinou para ele, né? Dentro das coisas que ele quer fazer, dos projetos que ele quer nutrir, que ele aprende com a imperatriz, ele também vai aprender que ele, dentre tudo que ele quer fazer, qual que é o chamado dele para o coração nesse momento. Então ele começa a fazer essas observações na vida dele. E aí ele também vai encontrar o caminho do carro. Então o carro é onde o louco ele vai assumir as rédeas da própria vida. É um avanço, determinação e conquista. Então, assim, só fazendo uma recapitulação. É como se o louco ele começasse a ver realmente aquilo que ele quer,
porque ele passou ali pelos enamorados. Então, dentre todas as escolhas possíveis que ele poderia ter, que foi aquilo que ele aprendeu com o mago, e também a colocar a organização na vida dele, que foi o que ele aprendeu com o imperador, quando chega nos enamorados, que ele tem que fazer uma escolha com base no coração dele, então, o que que naquele momento mais palpita o coração dele, o que que ele realmente quer fazer da vida. Quando ele toma essa decisão, aí ele vai em busca realmente do que ele quer, ele vai tomar as rédeas da vida dele, e é quando ele começa aí a aprender as lições do arcano carro. Eu não sei se vocês começaram a perceber, mas o tarô ele conta essa história, que é uma história linear, e ele vem, é como se todos os arcanos eles tivessem um porquê de estar naquela sequência, tá? Não é uma sequência à toa, todos eles têm um motivo do porquê que eles estão daquele jeito. Então aqui é onde ele começa a adquirir a bagagem emocional e mental que ele precisa para os desafios que vão vir nas próximas cartas. Essa aqui é o arcano número 8, a força. Em alguns baralhos, ele é representado pelo número 11 também. Então, com a força, ele vai aprender a domar os leões internos dele, ou seja, ele vai aprender a ter autocontrole, autodisciplina, equilíbrio emocional. Por quê? Ele tá aqui tão empolgado por conta do arcano carro, porque ele quer fazer, porque ele quer tomar as rédeas da vida dele, ele quer se movimentar, só que ele vai ter que pensar também, ele vai ter que aprender que ele precisa respirar um pouco e procurar buscar o equilíbrio emocional dele no meio de tudo isso, tá? E aí, olha o que é interessante. Depois da força, a gente tem aqui o arcano eremita, que é o arcano número 9. Se eu for fazer um paralelo, por exemplo, com o arcano louco, é como se o eremita, ele fosse, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, é como se o eremita, ele fosse o louco mais velho. Então, o louco, ele passou pelo mago, pela sacerdotisa, pela imperatriz, imperador, hierofante. Ele aprendeu com essas pessoas e aí também ele começou a aprender as bagagens emocionais e mentais que ele precisava ter, com os enamorados, o carro e também com a força. E aí aqui o eremita é como se ele já fosse esse louco mais sábio, né, mais velho no sentido de mais maduro. Então, quando a gente for parar para pensar aqui, olha aqui aonde o eremita tá, ele tá com os pezinhos como se fosse em neve, tá vendo, ó? E aqui é como se a neve tá lá no fundo, tá vendo? Então é como se o louco, ele fizesse toda essa jornada aqui, e aí ele chegou aqui do outro lado, onde tá essas neves aqui. Então ele chegou de uma forma mais sábia, mais orientada, é como se ele tivesse já aprendido toda essa lição, toda essa bagagem que ele precisava. Por isso que aqui ele está representado como se fosse uma pessoa mais madura, que ele realmente está com uma bagagem mais madura emocional e mentalmente, tá? O arquétipo aqui do eremita, ele é aquele arquétipo que ele vem falar sobre solitude, sobre conhecimento, aquela pessoa sábia. Então, a pessoa sábia, ela é diferente da inteligente, porque a sábia, ela não precisa provar para ninguém. O inteligente, ele precisa mostrar que ele sabe. O sábio, ele só sabe, então ele não precisa ficar mostrando para as pessoas o quão inteligente ele é. Então aqui a gente tem também essa lanterna que representa essa iluminação espiritual que ele tem, iluminação mental, iluminação emocional, porque ele já vivenciou tanto toda a bagagem emocional que ele precisava vivenciar, quanto aprendeu com os personagens no meio do caminho, tá? E se a gente for olhar aqui esse arcano, ele é um arcano realmente mais... as cores dele são cores mais neutras, são cores mais frias, que representa justamente essa introspecção do eremita, tá? A diferença, por exemplo, do eremita para a sacerdotisa, os dois arcanos são arcanos mais introspectivos, tá? Mas o eremita, ele é aquele caminhante, aquela pessoa que ela vai aprendendo com a experiência da vida dela, tá? Que já andou, já buscou, já fez. E a sacerdotisa, ela é uma introspecção mais para ela mesma, mais voltada para a intuição dela, tá? E aí agora, depois que termina aqui os ensinamentos que o louco precisava ter, ele vai começar a se confrontar com os desafios do tarô. E aí a gente vai vir para algumas cartas um pouco mais pesadas, um pouco mais complicadas. A gente vem aqui para o arcano número 10, que é a roda da fortuna. Esse arcano aqui, ele vem falar sobre movimento. Então,
pode ser tanto um movimento no sentido da gente começar a movimentar nossa vida. Então, por que a carta se chama Roda da Fortuna? Não é fortuna de dinheiro, é fortuna no sentido de sorte. Então, a gente faz a nossa própria sorte. Quando esse arcano aparece aqui, qual que é o ensinamento dele para o louco, tá? A gente precisa movimentar a nossa vida, a gente tem que aprender que a nossa vida, ela é cíclica. Então, ela é feita de fases, feita de momentos, nada vai ficar parado sempre e tudo é movimento. Então, a gente precisa aprender com esse movimento, porque a roda gira, né? Esse arcano, ele é relacionado em alguns estudos com a roda de Sansara também, e é justamente isso, a gente precisa estar sempre movimentando a nossa vida, tá? Nada é estático, nada é parado, tudo é movimento e tudo é mudança o tempo todo. Então a roda da fortuna, ela sempre vem mostrar ciclos, momentos, pessoas, fases, tudo tem um começo e um fim, tudo tá sempre mudando, tudo tá sempre girando. E um dos grandes desafios do louco e também da nossa vida é a gente se adaptar às mudanças constantes que a nossa vida tem. Então, assim, é muito difícil para a gente se adequar às ondas de mudança. Mas quando a gente começa a ter consciência de que nada é eterno, as pessoas que a gente conhece, uma hora elas vão sair da nossa vida, os nossos empregos, de repente mudanças de casa, os nossos pais, nada é eterno. E aí, quando a gente começa a ter essa consciência, e não é fácil ter essa consciência, tá? Mas quando a gente começa a ter essa consciência, a gente fica mais leve também, a gente fica menos apegado com as coisas. Então, depois do arcano número 10, a gente tem aqui o arcano número 11, que é a justiça, ou em alguns baralhos ele é o arcano número 8. A justiça, ela vem falar sobre racionalidade, sobre a gente tomar responsabilidade pelas nossas decisões. Então, muito além da gente descobrir que as coisas mudam o tempo todo, a gente tem também que descobrir que a gente é responsável pela nossa vida, pelas nossas ações, pelas escolhas que a gente faz. E aí o louco também aprende que toda ação tem uma reação. A questão do karma. Então a carta da justiça, ela fala muito sobre essas questões de karma, de você colher o que você planta. Então o louco, ele começa a ter essa consciência. Aqui na Roda da Fortuna já é um começo disso, né? Da movimentação, da sorte, de você fazer a sua jornada. Mas tudo tem uma consequência, que é a justiça. Então a justiça vem dizer que a gente tem que ser racional, tem que fazer as coisas de uma forma bem pensada, mas toda ação tem uma reação. Então, qual que é a sua responsabilidade na sua vida? Qual que é a sua responsabilidade nas coisas que vêm acontecendo com você? Então, quando a gente começa a ter essa consciência, né, de que a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida, inclusive pelo nosso momento atual, a gente começa a prestar mais atenção nas escolhas que a gente tem feito. E aí a gente começa a se responsabilizar mais. Então, depois do arcano número 11, a gente tem aqui o enforcado, que é o arcano número 12. E o enforcado, ele vem pedir pra gente olhar a vida de uma nova perspectiva. Então, é como se o louco aprendesse a olhar a vida realmente de ponta cabeça, tá? Ou seja, muitas vezes a gente precisa realmente parar e enxergar a vida de uma perspectiva diferente. Então, a gente já veio vindo desse movimento de muitas mudanças que a Roda da Fortuna mostra pra gente. Aí a gente aprende que todas as nossas escolhas têm uma consequência e que a gente começa a se responsabilizar pela vida que tem. E aí, quando chega o enforcado, ele vem falar justamente para a gente fazer essa pausa e analisar as coisas de uma nova perspectiva, tá? O enforcado, ele também é um arcano que ele vem pedir para a gente escolher entre 10 coisas que a gente faz, ou seja, não dá pra gente querer fazer muita coisa, tá? A gente tem que realmente escolher uma coisa só e ir por aquele caminho, tá? É um momento também de suspensão, então é uma carta, né, difícil de uma certa forma. Por quê? Porque o louco, ele vai aprender que, por mais que ele queira se movimentar, que ele queira fazer as coisas dele, que ele aprendeu lá na Roda da Fortuna, que ele tem que fazer a sorte dele em busca do que ele quer, ele também tem que ter os momentos de pausa e ver que nem sempre tudo aquilo que a gente quer vai ser no momento que a gente quer. A gente tem que aprender a respeitar as pausas da vida, as pausas do destino, do universo, e perceber que as coisas, elas vão começar a se encaminhar no momento que elas têm que se encaminhar. Então, é um arcano que ele pede também paciência, porque é um arcano de suspensão. Então, ele vem mostrar o quê? Que a gente está suspenso nesse momento. Então, já que a gente está suspenso nesse momento, o que realmente
é interessante para mim, o que realmente é importante para mim, o que eu quero manter na minha vida. Então, o ensinamento do enforcado para o louco é justamente que ele tem que fazer escolhas e ele tem que ter pausas também na vida dele, tá? O louco, ele tá ali naquele movimento de roda da fortuna, de querer fazer a sorte dele, querer fazer acontecer, mas ele também vai aprender no meio do caminho, no meio da jornada, por isso que essas aqui são fases difíceis da vida dele, que nem tudo ele vai conseguir fazer no momento que ele quer fazer. Então, tem coisas que a nossa vida, né, tem momentos que a nossa vida vai ficar em suspenso. Então, vai ficar justamente igual enforcado aqui, dessa forma. E não vai ter o que a gente fazer, a não ser parar e analisar e pensar para ver qual que vai ser o nosso próximo passo. Então, é muito desafiador quando a gente começa a ter consciência de que nem tudo acontece no momento que a gente quer que aconteça, e sim no ritmo do universo, no ritmo das coisas, no ritmo da vida. E isso também é uma grande lição, porque a pausa, a espera, para todos nós, a pausa, ainda mais num momento aí acelerado, um momento que o mundo está ansioso, a pausa, ela é muito difícil de ser aprendida. Então, um dos grandes ensinamentos, uma das grandes lições do enforcado é essa. A gente precisa pausar, e quando a nossa vida pausar, sem que a gente queira que ela pause, a gente tem que aceitar e a gente tem que perceber que tudo acontece no momento que tem que acontecer. Depois do enforcado, a gente tem aqui o arcano número 13, que é a morte, que é um dos arcanos mais temidos do tarô. Então, esse arcano, ele vai falar para a gente fazer finalizações, tá? Então, a gente precisa realmente finalizar ciclos na nossa vida, coisas que não fazem mais sentido. Então, é interessante também, tudo tem um motivo no tarô, tá? Então, assim, o enforcado vir antes da morte, existe também um motivo. Por quê? Quando a gente está aqui nessa pausa e que a gente precisa avaliar a nossa vida, porque a gente não está conseguindo fazer nada no momento, nossa vida realmente está em suspenso, aquele momento que, sabe, quando você se sente de mãos atadas, que nada que você faça no momento vai ajudar e você realmente tem que pausar, tem que ficar quieto, não tem que fazer nada. Quando esse momento acontece na nossa vida, passado algum tempo, a gente começa a analisar e ver o que faz sentido e o que não faz. E aí vem o corte, vem a finalização que a morte traz pra gente. Ou seja, a gente precisa realmente finalizar coisas que a gente não quer mais, finalizar ciclos, encerrar coisas. A gente já aprendeu ali na roda da fortuna que a nossa vida é cíclica, que tudo é movimento, que tem coisas que começam e terminam. Tudo no universo começa e termina. Tudo no universo morre, morre e renasce num ciclo do Ouroboros, que é aquilo que eu já falei para vocês. Então, quando o arcano da morte vem, ele vem ensinar para o louco isso. Ele precisa aceitar que as coisas na vida dele vão se finalizar e ele tem também que fazer essa finalização. Ele tem que realmente entender o que faz sentido e o que não faz para a vida dele, porque ela vai simbolizar renascimento, finalização e desapego de coisas que a gente imaginou que seriam boas, mas que muitas vezes não são. E aí, depois de todo esse caos que a morte vem trazendo pra gente, que é esse caos de finalização de ciclo, a gente tem um arcano que é um pouco mais calmo, que é a temperança, que ela é representada até por um anjo, tá? A temperança, ela vem dizer que depois do caos vem a cura. Então, a temperança, ela vem trazer um equilíbrio emocional, espiritual e energético. Com a temperança, o louco ele vai aprender que depois de todo aquele mar de agito, né, de todas as escolhas que ele precisou fazer, é um momento que ele precisa pausar e se equilibrar mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. A temperança é a carta que traz o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Então, é como se fosse também uma bênção de um anjo. Então, o louco ele começa a perceber também que ele está sendo protegido espiritualmente e que ele tem que confiar, né, em todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem por um motivo. E quando a temperança aparece, ela vem dizer que há esperança, tá tudo bem, mas a gente precisa agora se equilibrar para a gente tomar o próximo passo. E aí depois, no meio do caminho, o louco ele vai se deparar com o diabo. O diabo é aquela carta que ele vem falar sobre materialismo, sobre possessividade, sobre ego, sobre todos os sentimentos terrenos ruins que todos nós seres humanos temos em todos os momentos da nossa vida. Ninguém é 100% bom, 100% ruim. A gente tem os dois dentro da gente o tempo todo. Então, quando o diabo aparece, é como se o louco ele fosse confrontar todos os medos dele, todos os vícios, todas as sombras que ele tem, os desejos. Por quê?
ele ficou aqui esse momento de pausa da temperança e ele começou a analisar, começou a buscar o equilíbrio. Só que isso é muito engraçado, porque assim, é bem quando a gente começa a fazer terapia. A gente começa a descobrir nossas sombras, ver o que que é legal na gente, o que que não é, e aí a gente começa a lidar melhor com as nossas sombras. Mas a gente só começa a lidar melhor com elas quando a gente começa, de fato, a compreender o que que elas são e a descobrir. Porque quando a gente não faz esse trabalho, tanto faz, a gente não sabe que tem sombra. Então, quando a gente começa a descobrir essas coisas dentro de nós, a gente começa a se curar. E aí é nessa parte aí que o louco, ele realmente vai começar a confrontar as sombras dele, porque ele vai encontrar aqui o diabo. E aí ele vai começar a perceber quais são as sombras dele, quais são os vícios, quais são os desejos, quais são os medos, quais são os aprisionamentos, porque o diabo, ele não é um arcano ruim, tá? Mas ele vem falar que muitas vezes o diabo somos nós. Nós somos o nosso próprio inimigo. A gente se sabota, a gente entra em coisas, né, em vícios, que a gente não deveria entrar e a gente tá ali. Então o louco, ele vem aprender que ele não é só luz, ele é sombras também e ele precisa aprender com essas sombras dele. E aí vai chegar um momento da vida do louco que ele vai se deparar com o arcano a torre, que é um arcano bem complicado também. A torre é um arcano que vem falar que tudo uma hora vai desmoronar. Então a torre, ela vai destruir ilusões, estruturas falsas, certezas. E ele é um arcano, a torre é um arcano que ela vem falar que nada na nossa vida é fixo e tudo pode desmoronar. Em algum momento tudo vai desmoronar, tudo vai ruir e a gente tem que aprender a lidar com esses tombos da vida, a perda de um emprego que a gente não esperava perder, o final de um relacionamento que a gente também não esperava. Então a torre, ela vem dizer que tudo desmorona, tudo na nossa vida uma hora vai acabar, mas que a gente tem que ter a nossa estrutura firme, porque é ali que a gente vai conseguir construir o nosso alicerce. Então o louco, ele vem aprender com a torre também que nada é estático, que tudo desmorona e que ele precisa ter essa força interior com ele para ele realmente começar a construir a vida dele de novo, de uma maneira mais calma, de uma maneira mais racional, de uma maneira mais bem preparada. E aí agora, esses aqui foram os arcanos mais difíceis, né? Foram os desafios que o louco teve que passar para ele começar a ascender espiritualmente, tá? Então agora a gente vem aqui para a parte final do tarô. Então a gente tem aqui o arcano número 17, a estrela, que vem depois aí da torre. A estrela é aquela carta que ela vem falar que depois da destruição nasce a esperança. Então a estrela é cura, fé e reconexão espiritual. Por isso que se vocês forem olhar aqui, ela tá nua, tá? Como se fosse um renascimento, porque o bebê, ele nasce pelado. Então esse é o objetivo, o simbolismo da estrela aparecer aqui sem roupa, tá? Ou seja, vem falar pra gente buscar os nossos sonhos. Então, depois de uma destruição muito grande que o louco sofreu, ele vai começar a se reconstruir. Qual que é os sonhos dele, qual que é o caminho dele, tá? O que que ele realmente quer fazer, qual que é a cura que ele precisa ter nesse momento para ele seguir adiante. E aí ele começa a se deparar também com algumas sombras que ele ainda tem, que é esse arcano aqui da lua, tá? A lua, ela vem falar que a gente tá enxergando, às vezes, uma realidade distorcida, tá? Por quê? Porque nem tudo tá claro. Então, a lua, ela vai representar ilusões, medos inconscientes, emoções profundas. Então, o que que o louco vai aprender com a lua, tá? Primeiro, tem questões de intuição também, mas também vai aprender que, às vezes, a gente se ilude muito com as coisas que a gente vê por aí. Então a gente precisa realmente tirar o óculos rosa e colocar o nosso óculos cinza, digamos assim, para a gente aprender a enxergar a realidade da maneira que ela é e não da maneira que a gente queria que fosse. E aí depois da lua, depois que ele começa a enxergar melhor as coisas, a gente tem aqui o arcano do sol, que nesse arcano o louco, ele já tem muito mais clareza, verdade e vitalidade. Então o louco finalmente começa a enxergar quem ele realmente é, tá? Por quê? O sol, ele brilha, ele se expande, ele ilumina. Então o louco, ele começa realmente a perceber quem é quem, ele começa a ver com mais clareza qual que é o caminho dele, quais são as escolhas que ele quer fazer, e ele está muito mais iluminado, porque ele realmente passou por desafios e agora ele sabe realmente o que ele quer. Mas para finalizar, o louco ainda vai se deparar com o julgamento, que a gente fala que é a última mudança no tarô, tá?
O julgamento é como se fosse um despertar, ele é até uma carta bíblica. Então, o chamado da alma para renascer. Então, é tudo aquilo que a gente vem carregando, todos os pesos que a gente vem carregando, chegou a hora da gente largar. Então, o louco, ele começa a aprender no julgamento que para ele seguir em frente, né, para uma nova fase da vida dele, para uma nova jornada, um novo caminho, ele precisa largar os pesos para trás. Ou seja, ele precisa perdoar pessoas, perdoar questões, se perdoar, parar de ficar carregando bagagens e tralhas emocionais, porque ele só vai seguir adiante se ele largar tudo aquilo ali para trás. E aí, quando ele faz esse trabalho de largar tudo para trás, a gente tem aqui o último arcano do tarô, que é o mundo. E o mundo, ele vem falar sobre isso, ele é uma finalização de ciclo, tá? É quando a jornada chega ao fim. Então, o mundo, ele vai representar conclusão, integração e evolução. É como se o louco não é mais inocente como no começo, como no arcano número 0, tá? Agora ele vai carregar experiência, consciência e transformação. Então, o arcano mundo, ele é uma finalização, ele tem os mesmos personagens da Roda da Fortuna, se vocês forem olhar, e ele é uma carta de completude, de finalização, como se a gente tivesse chegado no objetivo. A energia do Arcano Mundo é essa, é você batalhar, 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 e aí você realmente conseguiu aquele objetivo, né? Então a pessoa está juntando dinheiro para comprar imóvel, está juntando dinheiro para um carro, para uma viagem, estudando para um concurso público. Quando ela atinge aquele objetivo, é a completude do mundo, tá? Então, é o final da jornada do louco, quando ele tá mais experiente, mais maduro, quando ele aprendeu tudo o que ele precisava aprender. Então, assim, eu não sei se vocês repararam, mas é muito interessante porque todos esses arcanos, eles falam sobre fases da vida que nós passamos, estamos passando ou vamos passar. Então, por isso que a gente se identifica muito, por isso que o tarô ele é muito interessante e ele vem falar realmente com o nosso inconsciente, com a gente, sabe? É como se fosse aquele abraço, né? Aquela mensagem que a gente realmente precisava ouvir. Porque nada é por acaso também. Existe a lei da sincronicidade, que é como o tarot trabalha, então tudo aquilo que saiu naquele momento precisava sair de acordo com essa lei da sincronicidade, que é uma lei universal. Depois eu faço um vídeo explicando sobre isso. Mas basicamente o tarot, para mim, ele é encantador por isso. Ele vem falar coisas que a gente vai se identificar demais, porque todos esses arquétipos aqui são pessoas que a gente vai encontrar no caminho, são fases que a gente vai passar na vida, são virtudes que a gente precisa desenvolver. Então, o louco, ele conheceu essas pessoas no caminho, que é a figura do mago, até o hierofante, então ele aprendeu com essas pessoas. Depois ele passou por algumas experiências que ele precisava passar, que é do arcano enamorados até o eremita, e aí ele começa a se deparar com os desafios na vida dele, que é da roda da fortuna até a torre mais ou menos, e depois ele começa a evoluir espiritualmente, que a gente tem aí a estrela até o mundo. Então é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo era para ter ficado um pouquinho mais curto, mas não tinha como fazer um vídeo de 10 minutos para explicar sobre 22 arcanos. Se vocês gostaram, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês ativarem as notificações, para vocês curtirem esse vídeo, darem like e para vocês encaminharem para pessoas também que não conheciam essa história do tarô. Se vocês quiserem também fazer uma consulta personalizada, eu vou deixar aqui meu WhatsApp na descrição, tá? Lá vocês conseguem conversar comigo direto. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos eu vou fazer também em relação a cada arcano, qual que é o significado de cada arcano, qual que é o simbolismo. E também quero gravar alguns conteúdos sobre tiragens, sobre história do tarô, principalmente a história do Visconde Sforza, que é um tarô que eu gosto bastante. E é isso, gente. Muito obrigada por terem visto até o final. Se vocês gostaram, peço de novo para vocês curtirem esse vídeo e já se inscreverem aqui no canal.